Hello there everyone, how's everybody today? Aqui é o Teacher André Betti apresentando o podcast Como se Fala, um podcast voltado para o aprendizado da língua inglesa e os muitos aspectos, dúvidas e curiosidades do inglês. Eu vou te ajudar a experimentar um pouquinho de cada um desses aspectos, seja vocabulário, pronúncia, gramática e outros tantos aspectos que compõem esse idioma incrível que é o inglês. Então, coloque seus fones de ouvido and follow me! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Como se Fala, do Teacher André Betti, iniciando agora o episódio de número 6. No episódio número 6, nós vamos aprender como se fala qual é a previsão do tempo em inglês. Dia 21 de junho de 2021, iniciou o inverno aqui no Brasil, e agora no comecinho de julho, nós estamos tendo alguns dias mais frios. Não sabemos se vai ficar mais frio pela frente, mas a gente teve alguns dias agora bem frios. Então foi essa uma questão que me surgiu para responder para você, querido ouvinte aqui do podcast, para que você possa então não só saber qual que é a pergunta que é feita, como se responde e, como de costume, eu vou ensinar algumas palavras e expressões relacionadas com previsão do tempo, estar frio, com o clima em geral. Tudo bem? Segue aí que, na sequência, a gente continua com o podcast Como se Fala, episódio número 6, respondendo a pergunta como se fala, qual é a previsão do tempo em inglês. Sem mais delongas, sem enrolação, nós já vamos começar respondendo então a pergunta do podcast Como se Fala número 6. Como se fala, qual é a previsão do tempo em inglês? Então, essa pergunta em inglês é What's the weather forecast? What's the weather forecast? Então, eu posso tanto dizer What's the weather forecast, quanto eu posso falar até um pouco menos What's the forecast? Qual que é a previsão? No sentido de qual que é a previsão do tempo. Ok? Porém, se você já teve curiosidade ou já teve oportunidade de ver a previsão do tempo em inglês, no telejornal em inglês, por exemplo, ou às vezes na internet, né? Talvez você viu que apareceu lá a previsão do tempo, os graus apareceu ao invés de ter aquele símbolo de grau, que é uma bolinha elevada, e a letra C de Celsius, na verdade tem o símbolo de grau e um F. Aí você fala, o que é isso, né? Como é que eu posso entender isso daqui? Bom, na verdade a gente precisa entender o que significa aí esse Fzinho. Na verdade ele nada mais é do que a tabela, né, de equivalência, a tabela de temperatura, chamada Fahrenheit, uma escala de medida de temperatura chamada Fahrenheit. Então o nome é Fahrenheit, escrito Fahrenheit, né, com um H ali no começo, mas é Fahrenheit. O símbolo é o símbolo do grau, que é aquela bolinha, mais o F, né, e ela foi sugerida por um cientista chamado Daniel Gabriel Fahrenheit, ali no ano de 1724. Então, dali que vem essa escala de medida Fahrenheit. Nessa escala, né, vamos relembrar aqui, quantos graus que a água congela nos Celsius, nos graus Celsius? 0 grau. No Fahrenheit, a água congela a 32 Fahrenheit. Nos graus Celsius, a água ferve a quantos graus? 100 graus. No Fahrenheit, ela ferve a 212 Fahrenheit. Ok? Então, para a gente entender, né, da onde que vem aquele F que aparece lá. E detalhe, né, por que eu estou falando aqui dentro de previsão do tempo em inglês? Porque essa escala Fahrenheit ela foi muito usada em países de idioma inglês. Isso até por volta ali dos anos 60, né? Metade da década de 60. Quando muitos desses países adotaram o sistema métrico, então eles deixaram de usar a escala Fahrenheit.
porém ela continua em alguns países, como Estados Unidos, partes do país Canadá, e algumas ilhas, como por exemplo Ilhas Caimã, Belize. Então isso continua acontecendo, continua existindo. Eu até puxei aqui uma curiosidade para vocês, né? Que eu já tive essa curiosidade, né? Quanto equivale o 0 Fahrenheit? Quanto equivale em graus Celsius? Ou então o 0 Fahrenheit, ele é menos 17,78 graus Celsius. Veja bem, não são 78 graus Celsius negativos. É menos 17,78. Então se você chegar num lugar que tiver menos 17 graus Celsius, na verdade ali nós já acabamos de chegar ao 0 Fahrenheit. Tudo bem? Então respondemos a pergunta. Como se fala qual a previsão do tempo em inglês? Que é What's the weather forecast? Ou What's the forecast? E entendemos o porquê que ao invés de aparecer o C de Celsius, aparece o F de Fahrenheit. Na sequência, nós vamos passar para vocês 10 palavras relacionadas a clima, não necessariamente a frio, mas a clima, e também 10 expressões frases ou perguntas relacionadas com clima também, para ter a ver aqui com o tema de hoje que nós estamos abordando, ok? Vou dar uma leve pausa, continua aí ouvindo essa musiquinha de fundo, que a gente trocou a música de fundo hoje aqui para dar uma variada, né, para ser algo um pouquinho diferente, e na sequência eu já venho com essas palavras para você. Legal, pessoal. Prontos para as expressões? Prontos para aprenderem novas expressões em inglês com o tema relacionado a clima? Então vamos lá. As 10 palavras selecionadas são abafado. Como que eu falo abafado em inglês? Você diz stuffy. Stuffy. Segunda palavra, ou uma pequena expressão aqui, com neblina. Sabe quando está a neblina aí na frente da sua casa, né? Lá no seu sítio? Então nós dizemos foggy. Foggy. A terceira expressão é quando está com tempestade. Como é que está o dia hoje? Está com tempestade, está uma chuva muito forte. Então nós podemos dizer stormy. Stormy. E se tiver com vento? Então nós dizemos windy. Windy. E se estiver ensolarado? Como que nós falamos? Sunny. Sunny. E se estiver fresco? Nós dizemos cool. Cool. Sabe quando você fala legal em inglês? Cool. Então a mesma ideia aqui para quando o dia está fresco, né? Não está nem muito quente, nem muito frio. E se estiver frio? Cold. E se estiver nublado? Cloudy. Cloudy. Se o dia estiver quente? Hot. Hot. E se for um dia que tiver um dia seco, né? Às vezes está frio, sol, mas está seco. Então, dry. Dry. Bom, nós vimos aqui algumas expressões correlacionadas, né? Vimos aqui algumas expressões, ou palavras, perdão, relacionadas com o clima. Vamos agora para as 10 frases, 10 expressões relacionadas com o clima também? Então, vamos lá. Primeira. A previsão do tempo diz que a tarde será chuvosa. Em inglês eu diria: The weather forecast says it will be a rainy afternoon. E aqui quando a gente diz tarde chuvosa, você poderia ser tarde, manhã, noite, poderia ser chuvosa, ensolarada, basta você trocar as palavras correspondentes aqui. E se alguém diz assim, olha, está um friozinho lá fora, como é que eu digo isso em inglês? Você pode dizer, it feels so chilly outside. It feels so chilly outside. Agora, se você quiser falar que tá calor, tá frio, tá chovendo, então você vai começar com a expressão it's e vai mudar o que você quer falar na sequência. Então, por exemplo, está calor, it's warm. Está frio, it's cold. Está chovendo, it's raining. Você vai mudar, se tiver que mudar aí conforme o clima, com a expressão, começando com a expressão it's. Tudo bem? Bom, e se alguém te diz assim, olha, ou você quer falar para alguém,
Lindo dia, não? Então você pode dizer beautiful day, isn't it? Beautiful day, isn't it? Também você pode dizer o tempo está um pouco frio, não está? Então você pode usar uma expressão parecida. Chilly weather, isn't it? Chilly weather, isn't it? Uma sexta expressão. Parece que vai chover. Você pode dizer It looks like it's going to rain. It looks like it's going to rain. Ou It looks like it's gonna rain. A sétima expressão. Qual a temperatura agora? What's the weather right now? What's the weather right now? Uma oitava expressão. Que tempo horrível. What a horrible weather. What a horrible weather. Penúltima expressão de hoje. Que tempo maravilhoso. What a wonderful weather. What a wonderful weather. E a última. Será que vai chover amanhã? Você poderia dizer I wonder if it will rain tomorrow. I wonder if it will rain tomorrow. Então, pessoal, essas foram as 10 palavras e 10 frases que nós colocamos hoje aqui no nosso podcast. Depois você dá uma olhadinha lá no Stories do Instagram, que eu vou deixar para vocês um quiz para vocês fazerem. Eu vou colocar algumas imagens e sugestões de palavras. Aí vocês escolhem qual que é a palavra correta lá, com base no que você ouviu aqui no podcast. Tudo bem? Legal, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso, útil para vocês saberem aí como que se fala, qual a previsão do tempo em inglês, entender a diferença aí de Celsius e Fahrenheit, né, ou graus Celsius e Fahrenheit, e essas 10 palavras e 10 expressões relacionadas com o clima. Ok? Agradeço muito a atenção de vocês. Gostaria de deixar novamente aqui então para você ir lá no YouTube, se inscrever no canal, né, dar o joinha, encaminhar para alguém que você acha que pode curtir essas informações que estão sendo apresentadas aqui. Se você quiser fazer um teste de nivelamento em inglês, pode ir lá no meu site teacherandrebet.com. Você vai ter lá o campo, a aba nivelamento. Você pode fazer, pode mandar para alguém fazer, né? E ele já está configurado para, se você preencher as informações, os dados, né, os seus dados pessoais, e fizer o teste, ele retorna para você o seu resultado dentro daquela pontuação, de 0 a 100, quanto foi que você fez. Tá ok? E dúvidas também, pode mandar para mim no contato@teacherandrebet.com, ou você pode acessar qualquer uma das minhas mídias sociais, no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. Procura lá Teacher André Bet, tudo junto, se você quiser, e pode me mandar uma mensagem lá que vai ser um prazer para mim responder. Se você quiser deixar uma dica, uma sugestão de podcast, o que poderia ser feito, também vai ser um prazer te ouvir. Tá ok? Pessoal, obrigado pela audição, obrigado pelo tempo de vocês, que eu sei que é muito importante, e obrigado pelas sugestões que vocês têm me dado aí no decorrer dos dias, das semanas. Um forte abraço, ótima semana para todos vocês e até o episódio número 7. Podcast Como se Fala, do Teacher André Bet. Toda semana, dicas, curiosidades, detalhes, aspectos da língua inglesa para você que gosta ou está aprendendo a língua inglesa.